Bom, dando continuidade aqui à nossa sessão de estudo, nós vamos agora para a leitura do Evangelho. É um tema tão importante, né? Leitura do Evangelho de hoje. Causas anteriores das aflições. Só para situar quem está nos assistindo, quem não está aqui presencialmente, nós falamos, essa é a cura, continuação da cura, né, do tema cura parte 1. A sessão anterior, nós falamos da cura, introdução. E na leitura do Evangelho, nós falamos dos mundos inferiores e mundos superiores. Então, para quem quiser se situar, entender, nós estamos ainda no Evangelho capítulo 3, itens 6, 7, 8 e 9. Então, só para quem quiser se situar, nós estamos dentro desse capítulo, ok? Então, vamos lá. Se há males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, há outros, pelo menos, que na aparência lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Nós já estudamos aqui fatalidade, né? Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, os reveses da vida, que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais, também estudamos, e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação, e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e que os expõe à caridade pública. Por que, então, seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? Pergunta. Essa é uma pergunta chave, né? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Parecem, né? Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal? Pergunta. Agora vem a explicação, no finalzinho. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. As misérias que se refere é tudo isso que eu li aqui no início. A perda, as doenças de nascença, enfim, todas essas misérias devem ter uma causa. E desde que, continuando, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos é porque fizemos o mal.
Se não o fizemos nessa vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Aí, para fechar, ó, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, atual, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. A infelicidade que à primeira vista nos parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, abre aspas, aqui ele fecha com chave de ouro, ó, perdoai-me, Senhor, porque errei. Fecha, ou seja, ele fecha esse... Deixa eu só concluir aqui que o pensamento foi mais... Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. Então esse texto, gente, ele é brilhante, porque ele encerra o texto, a gente sempre comenta aqui, né? Pode, se quiser um resumo do nosso do estudo de hoje, pode ler o Evangelho e fechar. Ele encerra o Evangelho justamente com um tema que a gente vai falar muito hoje. Perdoai-me, Senhor, porque errei. Ou seja, é o arrependimento, é o reconhecimento da pessoa que errou. Sem essa etapa, repito, não tem cura, não tem evolução. Dá aqui um livrinho para ela. Bom dia, seja bem-vindo. Sem essa etapa do arrependimento, do reconhecimento, da prostração a Deus, de se ajoelhar perante Deus e dizer, poxa, perdão, Senhor, porque eu errei, não há cura. Essa é a primeira etapa. Por isso que a gente tem falado aqui desde a primeira cura, a introdução, que a pessoa tem que procurar fazer esse gesto de entender, reconhecer, porque senão ela fica num ciclo de reencarnações diversas, séculos e séculos ainda nessa etapa, que é a etapa do perdão, do arrependimento. E é isso que a gente vai ver. Então esse texto é brilhante, porque ele fecha dizendo aquilo que a gente precisa reconhecidamente falar, mas sentir, sobretudo, como primeira etapa da nossa subida, primeira etapa da nossa cura. Então esse texto é maravilhoso, como todos, mas esse texto que a gente vai falar sobre hoje, o Evangelho, cai como uma luva no nosso tema. Ok?